Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com tanta facilidade enquanto outras passam a vida lutando, economizando, sacrificando-se, e ainda assim nunca alcançam o suficiente? A diferença não está no trabalho, na sorte ou nas circunstâncias. A diferença está na mente. Joseph Murphy dizia que a riqueza é um estado de consciência, e não uma quantidade de moeda. Quando o subconsciente aceita a ideia da prosperidade, ele começa a produzir as oportunidades, os encontros e as circunstâncias necessárias para que ela se manifeste. E há uma técnica simples, mas profundamente poderosa, capaz de acelerar esse processo. Uma técnica que ele chamava de impressão mental da abundância. Murphy afirmava que o dinheiro é uma forma de energia espiritual condensada, e que sua chegada ou ausência depende exclusivamente do tipo de pensamento que você alimenta sobre ele. Quando você pensa no dinheiro como algo difícil, escasso, injusto ou sujo, o subconsciente obedece a esse comando e cria uma realidade de limitação. Mas quando você o enxerga como expressão da inteligência divina, um meio natural de circulação do bem, o subconsciente abre todas as portas. Porque ele é o servo fiel daquilo em que você acredita. E o que você acredita sobre o dinheiro acredita sobre você. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. A mente consciente é o piloto, mas o subconsciente é o motor. Se o piloto carrega medo, o motor trava. Se o piloto carrega fé, o motor dispara. É por isso que tantas pessoas tentam mudar o exterior, mas continuam presas à escassez, porque não perceberam que a fonte da abundância não está no banco, no governo ou no emprego, mas dentro delas mesmas. A técnica de Joseph Murphy é uma forma científica de reprogramar o subconsciente para aceitar a riqueza como parte natural da sua vida. Ela não exige esforço, nem sacrifício. Exige apenas fé emocional, a certeza interior de que o bem já é seu. Murphy ensinava que a pobreza não é uma virtude, é uma crença. E toda crença pode ser substituída. Quando você acredita que nasceu para prosperar, a mente subconsciente começa a reunir recursos invisíveis para provar que você tem razão. A vida exterior é apenas o reflexo da sua vida interior. Se há bloqueios lá fora, é porque há contradições dentro. E essa técnica que você vai aprender neste vídeo é um instrumento para dissolver essas contradições, substituindo o medo pelo poder, a dúvida pela convicção e a espera pela realização. O dinheiro, dizia Murphy, é como a água, flui para onde encontra passagem. Ele não tem moral, não tem julgamento, não escolhe quem merece e quem não merece. Ele obedece à lei da mente. E se a sua mente diz é difícil ganhar dinheiro, o subconsciente transforma isso em fato. Mas se você afirma com sentimento, o dinheiro é meu servo, e ele me serve com amor e abundância, o subconsciente muda o padrão vibracional e tudo começa a se alinhar. O segredo é compreender que o universo não responde a palavras, responde a vibrações. A fé é a vibração que atrai, o medo é a que repele. Por isso, o primeiro passo da técnica de Joseph Murphy é corrigir a imagem interior do dinheiro. Ele dizia: o que você pensa sobre o dinheiro quando está sozinho é o que o dinheiro pensa sobre você quando você precisa dele. E essa frase contém toda a lei da prosperidade. Se você o teme, ele se afasta. Se você o abençoa, ele se aproxima. A técnica começa na mente e termina na matéria. É uma prática que une oração, imaginação e sentimento. Murphy ensinava que tudo o que você mentaliza com emoção é impresso no subconsciente como uma ordem. E o subconsciente, por sua vez, se comunica com o universo através de vibrações energéticas que reorganizam as circunstâncias para tornar sua crença realidade. Não há limite para o que você pode criar quando o subconsciente está em harmonia com a ideia de prosperidade. Você já percebeu que, quando está tranquilo, as oportunidades parecem aparecer sozinhas? E quando está tenso, ansioso e com medo, tudo trava. Isso acontece porque o subconsciente obedece ao seu estado vibracional. A mente calma é um ímã. A mente tensa é uma barreira. A técnica de Murphy consiste em substituir o esforço pela fé, a pressa pela confiança. Ela ensina a pensar de modo criador e não de modo reativo. Porque pensar em falta é criar mais falta, e pensar em abundância é gerar novas fontes de abundância. Quando você entende isso, percebe que não há nada a pedir, há apenas algo a aceitar. A abundância já existe em todos os lugares, assim como o ar. O que falta não é dinheiro, é consciência de riqueza. E essa consciência é criada pela repetição,
pela imaginação e pelo sentimento. Por isso, Murphy dizia: sinta-se rico e você será rico, sinta-se pobre e a pobreza o seguirá. A técnica que você aprenderá aqui não é um ritual, é uma ciência espiritual. É a arte de imprimir a ideia da riqueza na mente subconsciente até que ela se torne um reflexo natural. Quando isso acontece, o dinheiro não vem apenas, ele vem em dobro, porque a vibração da abundância atrai todas as formas de bem. Prosperidade não é ter mais, é ser mais. E quando você se torna mais confiante, grato e aberto à vida, tudo que é seu por direito começa a fluir. Você já pensou quanto tempo da sua vida foi gasto acreditando em limitações que nem são suas? Quantas vezes repetiu frases de escassez sem perceber que estava construindo um muro invisível entre você e a riqueza? Chegou a hora de derrubar esse muro. E é o que esta técnica faz. Ela substitui os blocos de medo pelos tijolos da fé. O universo é abundante. A natureza é abundante. Deus é abundância. Logo, você, criado à imagem do Criador, é abundante também. O que falta não é bênção, é aceitação. E aceitar a riqueza como parte natural da vida é a chave para atraí-la rapidamente. Joseph Murphy ensinava que o dinheiro é o reflexo do que você acredita merecer. Ele não está lá fora, em cofres ou bolsos, mas dentro de você, no seu campo mental. A técnica para atrair dinheiro rapidamente começa no ponto onde toda a criação tem origem, o pensamento unido ao sentimento. Não é a palavra solta que cria, mas a emoção por trás dela. É por isso que muitos afirmam sou próspero e nada muda, porque dizem com a boca, mas duvidam com o coração. O subconsciente não ouve o som da voz, ele ouve o som da vibração. Quando você sente o que diz, ele obedece. Murphy explicava que a mente subconsciente é como o solo fértil. Tudo que você planta nela germina, desde que a semente seja regada pela fé. Se você planta medo, colhe escassez. Se planta confiança, colhe prosperidade. A técnica consiste em plantar a semente certa e regá-la todos os dias com emoção verdadeira. E essa semente é uma imagem mental de abundância. Feche os olhos por alguns segundos e imagine-se vivendo a prosperidade que deseja. Veja-se pagando contas com tranquilidade, ajudando outras pessoas, abençoando quem ama, tendo tudo o que precisa sem medo do amanhã. Veja o dinheiro circulando livremente em sua vida, vindo de múltiplas fontes, sempre em harmonia e sem esforço. Sinta o alívio, a segurança, a alegria de saber que tudo está resolvido. Essa sensação é o segredo. É o momento em que o subconsciente diz: entendido, isso é real. Murphy chamava essa fase de oração científica, porque nela você não pede, você afirma. E quando afirma com emoção, a mente criadora age imediatamente. O subconsciente não conhece tempo nem distância, ele apenas responde ao comando emocional que recebe. É por isso que as mudanças podem acontecer com rapidez. Uma vez que o subconsciente aceita a ideia da riqueza, ele começa a trabalhar silenciosamente, abrindo caminhos, atraindo pessoas, dissolvendo obstáculos, inspirando ideias. Você começa a pensar diferente, a agir diferente, e a vida começa a responder. Mas há um ponto essencial: você precisa eliminar o medo da falta. O medo é o maior bloqueio da prosperidade. Ele envia ao subconsciente a ordem de segurar o fluxo. É como fechar a torneira da abundância. Murphy dizia que a pessoa que teme perder o dinheiro está mentalmente dizendo ao universo: não tenho o suficiente. E o universo responde: assim seja. O segredo é substituir o medo pela fé, a ansiedade pela confiança. Para isso, ele recomendava repetir várias vezes ao dia, especialmente antes de dormir, a seguinte afirmação: o dinheiro flui para mim livremente, incessantemente e em quantidades crescentes, de todas as formas e por todos os meios. Tudo o que faço é abençoado, e a abundância divina me acompanha. Essas palavras, quando sentidas, penetram no subconsciente como ondas de energia que atraem circunstâncias equivalentes. Murphy explicava que o subconsciente é uma fábrica que nunca para. Ele trabalha de dia e de noite. E tudo o que você o faz repetir se torna um molde vibracional. A emoção é a energia que dá forma ao molde. Comente: eu deixo o dinheiro fluir se você também quer abrir as portas do subconsciente para o fluxo da abundância divina. A segunda etapa da técnica é a visualização com gratidão antecipada. Murphy dizia que a gratidão é o ímã da manifestação. Quando você agradece antes de receber, afirma para o subconsciente que o bem já foi concedido.
E ele age imediatamente para confirmar essa crença. Por isso, ao visualizar sua prosperidade, diga em silêncio: obrigado, Deus, porque já sou próspero. Obrigado, porque tudo o que desejo está se manifestando agora. A emoção de gratidão dissolve a resistência mental e cria um caminho direto entre o consciente e o subconsciente. O terceiro passo é transformar a prosperidade em hábito mental. A mente subconsciente precisa de repetição. É como aprender a andar ou dirigir. No começo, é consciente. Depois, torna-se automático. Murphy recomendava dedicar alguns minutos todas as manhãs e todas as noites para mentalizar a riqueza com calma e fé. Ele dizia: se você orar pela prosperidade de manhã e pela miséria à tarde, o subconsciente ficará confuso e não criará nada. Por isso, seja constante. Mesmo que as aparências mostrem escassez, continue afirmando a abundância. O segredo está na persistência. O subconsciente é sensível, mas não é rápido quando você duvida. Ele precisa de convicção. A cada repetição com fé, a velha crença de pobreza enfraquece e a nova crença de abundância ganha força. Em poucos dias, você sentirá algo mudar dentro de si, uma tranquilidade nova, uma certeza silenciosa de que tudo está bem. Essa certeza é o sinal de que o subconsciente aceitou a nova ideia. E quando isso acontece, os resultados aparecem com rapidez. Murphy dizia que a prosperidade não é uma corrida, é uma sintonia. Quanto mais relaxado e confiante você estiver, mais rápido o dinheiro virá. Porque o esforço é um sinal de dúvida, e a dúvida bloqueia o fluxo. O universo não responde à pressa, responde à vibração de certeza. Deixe nos comentários qual é a primeira coisa que você quer realizar quando a abundância começar a fluir. Sua palavra é uma semente poderosa. Tudo o que existe é energia. E o dinheiro é apenas uma forma dessa energia se manifestar. Quando você muda a vibração interior, muda o campo de atração. E, como dizia Murphy, o semelhante atrai o semelhante. Ao pensar em prosperidade, você atrai prosperidade. Ao pensar em carência, atrai carência. A escolha é sua. Você não precisa mais lutar para ganhar dinheiro. Precisa aprender a deixar que ele venha até você. Isso é viver pela lei do subconsciente. É entender que o poder criador está em sua mente e que Deus age através dela. O universo é o banco inesgotável da criação, e o subconsciente é a senha que dá acesso a esse banco. Quando você pensa com fé, está digitando a senha correta. Joseph Murphy dizia que o sono é a ponte entre o visível e o invisível. É o momento em que o consciente adormece e o subconsciente se torna o único comandante. Por isso, o período antes de dormir é sagrado. É quando você pode falar diretamente com o poder que cria todas as coisas. Ele explicava que a técnica de atrair dinheiro rapidamente se torna ainda mais eficaz quando praticada antes do sono, porque o subconsciente não distingue imaginação de realidade. Tudo o que você sentir profundamente nesse instante será aceito como fato e manifestado em sua vida. Pouco antes de adormecer, feche os olhos e relaxe completamente. Sinta como se já tivesse a prosperidade que deseja. Veja-se pagando todas as suas contas com alegria, abençoando as pessoas com generosidade, vivendo com liberdade e tranquilidade. Sinta a emoção de quem já realizou. Não force nada, apenas imagine, com calma, e sinta que é verdadeiro. Essa emoção é o código que o subconsciente entende. Ela é a senha que abre o cofre invisível do universo. Murphy chamava esse estado de sono consciente. Ele usava para curar doenças, resolver problemas e atrair riqueza. Dizia que bastava alguns minutos de visualização antes de dormir para transformar toda uma situação. Isso acontece porque o subconsciente, ao ser impregnado de uma imagem emocional, trabalha durante o sono para torná-la real. Ele move circunstâncias, inspira ideias, muda pessoas e abre caminhos de maneiras que a mente racional jamais conseguiria planejar. Ele relatava inúmeros casos de pessoas que aplicaram essa técnica e obtiveram resultados rápidos. Um comerciante em dificuldades, por exemplo, começou a repetir todas as noites: Deus é minha fonte inesgotável. A abundância divina flui para mim em todos os negócios. Em poucos dias, um cliente antigo reapareceu e fez um pedido tão grande que pagou todas as suas dívidas. Outro caso, de uma mulher desesperada, que não sabia como pagaria o aluguel, mostra o mesmo princípio. Ela orava em silêncio, antes de dormir, dizendo: Deus é meu suprimento agora. Eu recebo tudo o que preciso em ordem divina.
No dia seguinte, recebeu uma carta de um parente distante que lhe enviava exatamente o valor necessário. Você já percebeu que, quando está calmo e confiante, as soluções aparecem de forma quase milagrosa? Isso é o subconsciente em ação. Mas quando está ansioso com medo, nada acontece, porque o medo bloqueia a energia criadora. A fé abre, o medo fecha. E o sono é o momento perfeito para plantar a fé sem resistência. Murphy ensinava também o que fazer em situações de urgência financeira. Ele dizia: se precisar de dinheiro com rapidez, não entre em pânico. Fale com o subconsciente como se já tivesse recebido. Aplique a técnica da oração afirmativa. Feche os olhos e diga com convicção: Deus é minha fonte imediata. Eu recebo agora o valor perfeito para este momento. A inteligência infinita me mostra o caminho. Depois, agradeça como se o problema já estivesse resolvido. Essa entrega é o que ativa a lei da manifestação. Há algo profundo nessa prática. Quando você deixa de pedir e começa a agradecer, a vibração muda instantaneamente. O subconsciente entende que o bem já é uma realidade e age para materializá-lo. Murphy dizia que a oração mais poderosa é o agradecimento antes da prova. É o sinal de fé que move as forças invisíveis. Você já tentou isso em um momento difícil? Em vez de se desesperar, fechar os olhos e dizer obrigado. Experiment. Agradecer no meio do desafio é afirmar ao universo que Deus continua no controle. E o subconsciente, obediente, começa a criar a saída. A vida se reorganiza. E o dinheiro, que parecia distante, chega por caminhos inesperados. Comente: eu confio no poder divino, se você também acredita que o universo responde à fé e não ao medo. Murphy afirmava que a prosperidade vem por meio de canais invisíveis. Às vezes, ela se manifesta como uma nova ideia, um convite, uma inspiração. Outras vezes, como um dom esquecido que desperta e se torna fonte de renda. O subconsciente sabe exatamente o melhor caminho. Por isso, a técnica inclui a entrega. Você não precisa dizer como o dinheiro virá, apenas que virá em ordem divina e perfeita. Quando você tenta controlar o método, bloqueia o processo. Mas quando confia, a mente divina age com liberdade e velocidade. Murphy dizia: não force o resultado, sinta o resultado. Essa é a chave da rapidez. Quanto mais você descansa na fé, mais rapidamente o subconsciente executa a ordem. É como lançar uma semente no solo fértil. Você não precisa abrir a terra todos os dias para ver se ela está crescendo. Basta confiar que, no tempo certo, ela brotará. O mesmo ocorre com a prosperidade. Plante o pensamento certo, alimente-o com emoção, e a colheita será inevitável. O dinheiro, quando guiado pelo Espírito, é uma bênção. Ele amplia sua capacidade de servir, de ajudar, de criar. Ele é um símbolo de troca, e não de poder. Por isso, Murphy recomendava que cada pessoa abençoasse o dinheiro diariamente. Dizer: eu abençoo cada moeda, cada nota, cada recurso que chega até mim. Tudo é expressão do amor divino. Essa atitude cria um campo vibracional de respeito e gratidão, e o subconsciente responde multiplicando o que você abençoa. Deixe nos comentários o que você vai abençoar a partir de hoje: o seu trabalho, o seu lar, a sua renda. Porque onde há bênção, há expansão. Murphy lembrava que o dinheiro é como o ar, está em todos os lugares, disponível para todos, mas só flui livremente para quem respira com confiança. E respirar espiritualmente significa pensar em abundância, sentir abundância, viver em abundância. É isso que abre o canal da manifestação rápida. Tudo o que você ouviu até aqui pode ser resumido em uma única frase de Joseph Murphy: o que você sente como verdadeiro, o subconsciente transforma em realidade. Essa é a essência da técnica. Não é o esforço, não é o tempo, não é a sorte, é o sentimento de certeza. O universo responde à vibração da fé. Quando você sente que já é próspero, o subconsciente começa a mover o mundo para confirmar essa verdade. E é por isso que a aplicação diária é tão poderosa. Cada vez que você se alinha mentalmente com a abundância, o campo energético à sua volta se reorganiza. Comece o seu dia em silêncio, antes mesmo de se levantar. Inspire fundo e diga mentalmente: a presença divina é minha fonte infinita de provisão. Tudo o que eu preciso vem a mim no momento certo e da maneira perfeita. Repita essa afirmação algumas vezes, sentindo cada palavra. Ela é uma ordem vibracional ao subconsciente,
uma senha espiritual que abre o fluxo da abundância. Em seguida, visualize o seu dia fluindo com leveza. Veja-se resolvendo tudo com calma, atraindo pessoas que o ajudam, percebendo o dinheiro circulando com facilidade. Quanto mais você sentir essa tranquilidade, mais rápido ela se tornará real. Durante o dia, vigie seus pensamentos. Sempre que a preocupação surgir, pare e substitua-a por uma afirmação positiva: Deus está me guiando agora. A prosperidade está em movimento. Esse ato simples é como corrigir a rota de um navio, um pequeno ajuste mental que evita tempestades. O segredo é constância. O subconsciente aprende por repetição, e cada pensamento consciente é uma nova instrução. À noite, antes de dormir, pratique a fase final da técnica, a reprogramação pelo sono. Deite-se com o corpo relaxado e diga a si mesmo, em voz suave: o dinheiro é meu servo. Ele me serve com amor, sabedoria e abundância. A presença divina é minha fonte inesgotável. Sou guiado pela luz, protegido pelo amor e sustentado pela abundância infinita. Tudo o que desejo já está sendo providenciado em ordem divina. Sinta a paz dessas palavras até adormecer. Esse estado de fé tranquila é o momento em que a mente subconsciente grava profundamente a nova crença. Durante o sono, ela trabalhará para materializá-la, e você perceberá, dia após dia, as coincidências que se tornam milagres, o convite inesperado, a ideia brilhante, o cliente novo, a oportunidade que parecia impossível. Murphy dizia que a riqueza é um rio. Se você parar de temê-lo, ele o carregará. Isso significa que a prosperidade não é um esforço, é um fluxo natural do universo. Tudo o que você precisa fazer é tirar as pedras da dúvida e deixar a água passar. Quando a mente está em paz, o fluxo se restabelece. Você quer resultados rápidos? Então pare de pedir e comece a afirmar. Pare de duvidar e comece a agradecer. Pare de pensar em falta e comece a sentir abundância. É o sentimento que cria o fato. O dinheiro não vem porque você o deseja. Ele vem porque você se sente digno dele. Dignidade espiritual é saber que Deus quer o seu bem. A inteligência divina não criou escassez, criou equilíbrio. E quando você se alinha com esse equilíbrio, tudo que é seu vem naturalmente, sem esforço, sem medo e sem demora. Murphy recomendava que cada pessoa criasse o hábito de abençoar o próprio dinheiro. Quando for pagar uma conta, abençoe. Diga: eu agradeço por este dinheiro que flui e retorna multiplicado. Quando receber, abençoe também. A presença divina multiplica este valor e o transforma em bênção para todos. Cada bênção é uma semente plantada no campo da mente. E o subconsciente, que nunca dorme, tratará de fazê-la florescer. Qual será o primeiro pensamento de prosperidade que você vai plantar em seu subconsciente hoje? Pense nisso, porque essa semente será o início de uma nova colheita. Lembre-se de que o dinheiro é um símbolo. Ele representa movimento, energia, vida. Ele serve, mas não governa. Use-o como instrumento do bem, e ele virá com alegria. Quanto mais você abençoar, mais terá. Quanto mais compartilhar, mais receberá. Essa é a lei da mente divina, a lei da circulação. Repita comigo, com fé e serenidade. O dinheiro flui para mim livremente, incessantemente e em quantidades crescentes. Tudo que eu faço é abençoado. Eu vivo em harmonia com a lei divina da abundância. A presença de Deus em mim é minha fonte eterna de prosperidade. Permaneça alguns segundos em silêncio, sentindo a vibração dessas palavras atravessando seu ser. Elas são a semente da prosperidade plantada em solo fértil. A técnica de Joseph Murphy não é mágica, é lei. Funciona para todos que creem, porque o subconsciente é universal. Ele não faz distinções, apenas obedece. Quando a mente consciente se une ao sentimento de fé, o universo responde com precisão matemática. A partir de hoje, decida pensar como um ser próspero, falar como um ser próspero, sentir como um ser próspero. Porque aquilo que você mentaliza com emoção é o que a vida manifestará. A prosperidade não é um sonho distante, é o estado natural de quem vive em harmonia com Deus. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo.